Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Herones. Vamos começar mais uma aula de história, falando hoje de uma grande civilização da antiguidade, a civilização clássica, né, que é Roma. Vamos falar hoje sobre a civilização romana. Juntamente com a Grécia, formam as civilizações clássicas que serviram de base para a formação do mundo ocidental, ok? Nós vamos seguir aqui a sequência lógica do livro, que é o capítulo 7, que fala sobre os primeiros séculos de Roma, ou seja, o início da história de Roma, né? E essa história de Roma, ela pode ser explicada, né, ou seja, a origem do povo, de duas formas, de uma forma mitológica e de uma forma histórica, ou mais real, mais realista, ok? Nós temos aqui na capa do capítulo uma foto, a foto da loba capitolina, que representa a lenda que fala sobre a origem de Roma, da cidade de Roma. Uma lenda muito conhecida, que fala que dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, foram alimentados por uma loba, que eles tinham sido jogados no rio Tibre, foram salvos pela loba. O fundador de Roma é exatamente Rômulo, após ter assassinado seu irmão. Mas essa história é apenas a versão lendária, né? Uma lenda, que ela vai se contrapor a uma outra versão mais realista, que é de que o povoamento dessa região, essa região central da Itália, teria começado por volta de 2000 Cristo. E aí surgiram vários povos, chamados de italiotas. Esses povos viviam em pequenas aldeias. Essas aldeias vão crescendo, vão se tornando cidades, e elas vão ser integradas pelo comércio. E aí surge um outro povo, né, bastante dedicado ao comércio, que eram os etruscos, que ele vai unificar essas vilas, essas aldeias, e formar então a cidade de Roma. E aí se tornaria o centro de uma civilização, né, que começou com a monarquia, passou pela república e se tornou o império, um vasto império, que é o Império Romano. Ok? Então, a história de Roma começa aí por volta de 2000 a.C., né, quando havia esse grupo de pessoas que eram de origem indo-europeia, estavam divididos em subgrupos, como sabinos, latinos, úmbrios, volscos, ecos, sanitas, viviam em cidades pequenas. Mas aí, em um determinado momento, houve a unificação. E aí surge um rei, né? Esse rei desse primeiro período da história de Roma, ele não era hereditário. Ele não passava o cargo para os filhos, mas sim ele era escolhido, ele era eleito. Havia uma estrutura política, né, com o Senado, era o Conselho de Anciãos, com a Assembleia Curiata, formada pelos membros das famílias mais ricas, que pertenciam às cúrias romanas. Cúrias é como se fossem bairros, as localidades, os bairros de Roma. Ok? Então, em relação a essa formação de Roma, nós temos, então, né, esse início da cidade, localizada na parte central da Itália, nas proximidades do rio Tibre, né, às margens do rio Tibre.
Aqui nós temos os povos que viviam lá inicialmente: sabinos, úmbrios, ecos, ósculos, volscos, sanitas e latinos. Né? Mas, por volta do ano 1000, chegou o povo etrusco, que habitou na outra margem do rio, na região do Lácio. Chegou a ter um grande povoamento, cerca de 80 mil pessoas. Ok, aqui nós podemos ver no mapa. No mapa nós temos, com mais precisão, a localização desses povos. De amarelo nós temos os italiotas, de laranja os etruscos, de rosa os gregos e de verde outros povos também habitaram essa região. Politicamente, a história de Roma se divide em três períodos: a monarquia, a república e o império. E a sociedade romana, desde o início, ela vai apresentar quatro classes distintas, né? Duas mais numerosas e duas menos numerosas. É o caso aí da classe dos patrícios, que era formada pelos filhos de Roma, nascidos em Roma, filhos da pátria, que eram grandes proprietários de terra e detentores dos direitos políticos. Só eles podiam participar da política. E os plebeus, que eram pessoas que faziam parte do comércio, eram pequenos proprietários, eram artesãos, mas não tinham direitos políticos. Eram também estrangeiros. Nós temos também os clientes, que eram ex-escravos, né? Filhos de escravos, mas eram livres, e eles eram protegidos dos patrícios, que prestavam serviço para eles. E os escravos, propriamente dito, que eram prisioneiros de guerra, ou então pessoas que se tornavam escravos para pagar dívidas, tinham dívidas com os patrícios, então se tornavam escravos. Esse período monárquico, nós temos um rei. Esse rei não tinha o poder hereditário, né? Ou seja, ele tinha funções políticas, religiosas e militares. Governava a cidade, comandava o exército, conduzia as cerimônias religiosas. Mas quando ele morria, havia uma escolha de um novo rei, não necessariamente da mesma família dele. E os órgãos principais nessa época eram o Senado, que era o Conselho de Anciãos, a Assembleia Curiata ou Comitia Curiata, né? Comício ou Comitia, Assembleia, ok? E em 509 ocorreu a mudança de regime. O rei Tarquínio II, mais conhecido como Tarquínio Prisco, ele foi expulso de Roma, né? Pelos patrícios. E aí então os patrícios tomaram o poder e adotaram a república, que do latim quer dizer coisa pública. É um governo que vai se caracterizar por ser temporário, né? O governante ele tem um tempo determinado para governar. Nesse período republicano, nós vamos ter os seguintes órgãos políticos: o Senado, os magistrados e as assembleias. Então, eles é que governavam Roma. Não havia rei, período que não havia rei. Ok? E aqui nós temos um esquema mostrando como é que funcionava essa política de Roma na época da República. Nós temos aqui o Senado, com várias funções importantes. Nós temos a Assembleia Centurial, que elegia os censores, os pretores e os cônsules. E os cônsules, eles nomeavam o ditador, que tinha plenos poderes, mas permanecia no cargo apenas 6 meses. Cada um tinha sua função específica,
Mais embaixo nós temos a Assembleia Tribal, que elegia os questores e os edis. Os questores cuidavam das finanças e os edis, eles eram inspetores das obras do Estado, estavam no cargo durante um ano. E aqui nós temos o Senado, que era formado por membros de famílias ricas, o cargo era vitalício, né? Só saía quando morria, eles faziam leis e tomavam as decisões mais importantes. Nós temos também a Assembleia Centurial, que era formada pelas centúrias, que eram fileiras de 100 soldados. Cada 100 soldados formavam uma centúria. Então, a cada 100 soldados era eleito um representante para a Assembleia. E a Assembleia Tribal elegia os questores e os edis. E os cônsules, eles eram eleitos, em pares. Podiam indicar um ditador. E assim por diante. Então, nós temos aqui, com essa estrutura política que foi implantada em Roma a partir da República, ocorreu a expansão territorial, expansão política e econômica, logicamente que apoiada em acordos, em alianças que eram feitas com outros povos, certo? Isso aí vai gerar algumas guerras, alguns conflitos, como a guerra de Roma contra Cartago, as guerras púnicas, e Roma sai vitoriosa. Temos aqui uma imagem das ruínas do Fórum Romano, que é onde eles debatiam a política, tomavam as decisões principais da época. Aqui nós temos o censo romano, mostrando como era feito a contagem da população. E agora, na República, nós temos um fato importante, que é as revoltas dos plebeus, ou revolta da plebe. Os plebeus, eles não tinham direitos iguais aos patrícios. Eles não podiam se casar com patrícios, não podiam ocupar certos cargos, e não tinham representantes na Assembleia. As leis eram orais, não eram escritas. Isso facilitava a interpretação da lei pelo juiz, sempre a favor dos patrícios e sempre contra os plebeus. Apesar deles serem discriminados, rejeitados, eles eram importantes, porque a maior parte das atividades de Roma dependia dos plebeus. Eram comerciantes, artesãos, pequenos proprietários de terra. Então, eles resolveram se retirar da cidade, fazer uma espécie de greve, E subiram lá ao morro e ameaçaram fundar uma nova cidade para eles morarem. Então, as autoridades romanas perceberam a importância deles e fizeram um acordo, e eles voltaram. E aí, então, tiveram a garantia da aprovação de várias leis para diminuir essa discriminação que havia, essa falta de igualdade que havia. E aí eles conquistaram algumas leis, como o direito de eleger os tribunos da plebe, a lei das 12 tábuas, que agora a lei seria escrita, também a lei dos plebiscitos, e ainda a lei Canulé, que permitia o casamento de plebeus com patrícios. E nós temos um relato da lei das 12 tábuas, que vai diminuir um pouco essa desigualdade entre patrícios e plebeus. Não acabou totalmente, apenas diminuiu. E a cultura greco-romana foi exatamente uma mesclagem, uma mistura entre a cultura grega e a cultura romana.
porque os romanos conquistaram a Grécia militarmente, mas a Grécia conquistou Roma pelo conhecimento, né? Pelo desenvolvimento científico, pela cultura muito avançada que os gregos tinham. Então houve uma miscigenação, uma mesclagem. Aí formou, então, uma cultura misturada chamada greco-romana ou greco-latina. O declínio da República. Ocorreram várias crises, né, no final da República, questões relacionadas com a expansão territorial, com o aumento da escravidão, né, também com o desgaste das instituições republicanas, como o Senado, né, que havia necessidade de um poder central, certo? Então aqui nós temos, a partir do século II, né, meados do século II, ocorreram várias transformações, pessoas vindas de várias regiões, porque Roma havia conquistado muitas regiões e povos, né? Então isso aí vai gerar uma nobreza, né, que vai ser sustentada pelas outras classes que pagavam altos impostos. Isso gera muita desigualdade, né? E vai então desgastar essa política que é dominada pelos patrícios, que eles tinham um grupo fechado, não permitia a entrada de ninguém, né? Mas aí muitas revoltas vão surgir, revolta de escravos principalmente, né? De pessoas pobres. Vai ter a necessidade de reforma agrária, que a elite era contra. Então tudo isso gera um desgaste da república e a implantação do império, né? Mudanças na política, e aqui a adoção da política do pão e circo, que era uma forma de manter o povo controlado. O Estado investia muito em diversão, principalmente na luta de gladiadores, aqueles espetáculos, né, e distribuía pão para as classes mais baixas. Então, a política do pão e circo é uma forma que, se a população tiver diversão e comida, ela não vai querer saber de política, não vai descobrir as falcatruas, né, a corrupção que há por trás dessa política. Então, era uma forma de alienar, de enganar o povo, manter essa política do pão e circo, dar diversão e comida de graça para o povo, para manter o povo ocupado e o povo não ter tempo para questionar a política, né? Questionar o que acontecia nos bastidores, toda a roubalheira, toda a corrupção feita pela classe política. Ok? E aqui nós temos também, né, uma classe que vai surgir durante a República, que é a classe dos cavaleiros, que é a classe equestre, era formada por indivíduos ricos que se dedicavam ao comércio e às atividades públicas, como cobrança de impostos, né, coordenação de grandes obras, certo? Então eles se enriqueciam, né? Quanto essa classe, juntamente com a nobreza,
ficavam ricas, tá? O restante da população, os camponeses, eles passavam a viver miseravelmente na periferia da cidade, né? Tinha perdido as terras por causa de dívidas, certo? E aí, então, começam as guerras de expansão e essas classes médias rurais, elas se desintegram, praticamente desaparecem, né? Que foi a base de sustento do Estado romano. O Estado não tendo mais essa base, ele vai, então, entrar em crise, né? Ainda mais, haviam dois irmãos que eram tribunos da plebe que apresentaram projetos de reforma agrária para diminuir a desigualdade, distribuição de terras, né, que abalou cada vez mais a confiança da República. E aqui as lutas entre o Senado e a plebe, ou seja, o Tibério Graco, que foi eleito tribuno em 133, né, ele defendia a distribuição de terras mais justa, colocando fim ao êxodo rural, né? Ou seja, criando limites para a propriedade de terra. E aí o que aconteceu, né? Os senadores não aceitaram a ideia, tramaram o assassinato do Tibério, de 300 seguidores dele. As propostas dele seriam mais uma vez levantadas pelo seu irmão, Caio Graco, né? Que foi eleito pouco tempo depois da sua morte. Só que também não agradaram ao Senado. E aí então teve uma grande oposição contra ele, né? E essa reforma não vingou, não foi adiante. Vamos ter um período que os militares vão estar no poder, onde ocorrem alianças para tentar salvar a política de Roma. E aí ocorrem revoltas de escravos. Formam-se, então, os chamados triunviratos, as alianças entre os militares, né? Temos o primeiro triunvirato. Logicamente que esses triunviratos vieram depois das ditaduras de Caio Mário e Cornélio Sila, que eram ditadores implacáveis, cruéis, sanguinários, né, que acabaram sendo assassinados ou afastados do poder. Então, para salvar Roma, ocorreu então a aliança entre generais. O primeiro triunvirato foi entre Pompeu, Crasso e Júlio César. Pompeu era o braço direito do Cornélio Sila, senador. Crasso foi o general que sufocou as revoltas dos escravos, principalmente a revolta de Espartacus. Júlio César, ele era militar que se destacou na conquista da região da Gália, que atualmente corresponde à França. Ele, então, quando conquista a Gália, ele volta para Roma e se torna o único governante de Roma. Até que teve sua carreira política terminada com seu assassinato no ano 44 a.C., pelos próprios senadores.
pelos senadores romanos. E aí, então, nós temos o final da República e o início do Império. Quando César é assassinado, forma-se o segundo triunvirato, onde participam Marco Antônio, Otávio e Lépido. Depois da morte do Lépido, Marco Antônio vai para o Egito e ele é considerado traidor. Então, Otávio vence Marco Antônio, finge entregar seus cargos políticos e o Senado não aceita e concede a ele outros cargos, inclusive o cargo de imperador, que é então a origem do Império Romano. Esse império vai durar bastante tempo, mas vai ser marcado por várias fases, vários momentos. Temos o período da Pax Romana, né? Temos a tetrarquia, temos a anarquia militar, e tem vários assassinatos de imperadores, conspiração, intrigas palacianas, corrupção, né, gastos excessivos, vários imperadores excêntricos, como Calígula, Nero, né, alguns consideravam deuses, e tudo isso vai gerar uma crise que foi, de certa forma, né, acelerada ou aumentada pela questão da escravidão. Porque quando Roma chega num período de estabilidade, as guerras acabam. Não tendo guerra, não tem como ter mais escravos, que a fonte dos escravos era a guerra. Como muitos escravos já estavam em Roma e se rebelaram, foram assassinados pelo exército. E Roma, para manter um grande exército, tinha que ter dinheiro para pagar o salário desses soldados. De onde é que vinha esse dinheiro? Do trabalho escravo. Só que nas rebeliões, que reunia 120 mil escravos, 80 mil, muitos escravos foram mortos. Isso abalou a estrutura econômica, porque faltou mão de obra. Não tendo trabalhadores, não tinha renda. Não tendo renda, não tinha imposto. Não tendo imposto, não tinha como pagar os soldados. E aí, então, Roma se desfez do exército. Muitos soldados foram demitidos. E aí, então, as fronteiras ficaram desprotegidas. E os inimigos de Roma, que eram os povos bárbaros, se aproveitaram e invadiram o Império Romano. Atacaram Roma e dominaram. Destruíram as cidades. Muita gente foi morar no campo. E aí, então, o Império Romano cai e forma em seu lugar a Europa medieval, com pequenos reinos que depois vão se tornar os estados modernos, que são os países da Europa que nós conhecemos hoje. E um elemento que me influenciou muito também foi o cristianismo, com uma doutrina baseada em princípios morais e éticos, que vai mudar a mentalidade do povo romano. Ok? Então, até aqui, muito obrigado, até a próxima.